Você sabia que você está há anos estudando da forma errada? E é por isso que você ainda não alcançou a aprovação no concurso público? Se você ainda não alcançou a aprovação e tem essa dúvida, fica nesse vídeo que eu vou te ensinar a técnica de aprendizado mais poderosa que existe e que é aplicada há milhares de anos, desde Jesus Cristo. Pessoal, o ser humano, ele se envolve muito com uma história muito bem contada. Pega a Bíblia, por exemplo. A Bíblia é rodeada de metáforas, de histórias, de exemplos. E era assim que Jesus explicava para os seus discípulos algo que ele gostaria de ensinar. E isso é muito interessante você pensar, porque quando você escuta uma história, você cria uma conexão, você se coloca no local dos personagens. E aquela imaginação de você sentir o que o personagem sente, aquela conexão vai te fazer lembrar daquela matéria. Ao longo dos anos, ao longo da sua vida, você ficou na escola aprendendo conceitos de forma o quê? Decoreba. Repetidas vezes você escutava aquele mesmo conceito, você nem sabia porque você estava estudando aquilo, você nem sabia se de fato você iria utilizar, você nem entendia direito aquela matéria. E muitos cursinhos fazem isso até hoje, eles te colocam para decorar alguns aspectos da lei que vão aparecer na sua prova e você nem sabe o que são aqueles aspectos, você nem entende o conteúdo da lei. E aí fica mais difícil, porque você pode ficar lá martelando anos, meses, ficar lá martelando muito tempo, mas quando chega na hora da prova, você pode errar. Sabe por quê? Nossa memória é seletiva. Você não consegue lembrar de tudo o que aconteceu ontem. Sabe por quê? Porque pensa, imagina se você lembrar de tudo. Não é possível, você não consegue, o cérebro, a mente não consegue guardar tudo. Então ela seleciona informações importantes que ela vai memorizar, outras informações ela vai deixar de lado. E é por isso que muitas vezes, quando você não cria essa conexão com a matéria, quando você não é ensinado a pensar e sim a memorizar, muitas vezes você não alcança o resultado almejado. Não adianta nada decorar, sem pensar, sem entender. Se acontecesse uma situação concreta, como que você iria aplicar aquele dispositivo da lei? Como que você pode resolver um problema real? E é isso que você tem que fazer. Bom, gente, então eu vou te explicar hoje, através de metáforas, de exemplos, 4 teorias que são aplicadas à matéria de responsabilidade civil objetiva do Estado. Primeira teoria, gente, a teoria da responsabilidade civil objetiva, ou teoria do risco criado. Galera, o que essa teoria fala? O Estado e as pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Como assim? Olha só, pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos. Quem são elas? União, Estado, Distrito Federal, município, autarquia, fundação. Quem são as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público? Empresa pública, sociedade de economia mista, concessionária, permissionária de serviço público. Empresas privadas que foram contratadas pelo Estado para prestar serviço público. Todas essas entidades prestam serviço público. Essas instituições vão responder objetivamente pelos danos que seus agentes causarem. Vão responder pelos danos. Então, por exemplo, se eu tenho um agente público que praticou uma conduta no exercício da função que ele desempenha, uma conduta que prejudicou uma pessoa de uma forma anormal, quem vai se responsabilizar e pagar uma indenização para aquela pessoa é essa instituição na qual o agente público trabalha. Se eu tenho um agente do INSS, quem vai se responsabilizar é o INSS e vai pagar uma indenização. Vou te dar um exemplo para você não esquecer essa matéria. Vou usar os exemplos, as metáforas. Vamos lá, gente. Imagina que uma velhinha pegou um ônibus um dia. Tava lá tranquila. De repente, o motorista de ônibus, gente, freou bruscamente. Ela tava lá se segurando, caiu, machucou, sofreu um dano. Agora ela quer uma indenização. Quem se responsabiliza pela indenização? O motorista de ônibus ou a empresa concessionária na qual o motorista trabalha? A empresa concessionária na qual o motorista trabalha vai indenizar aquela velhinha,
correto? Desde que ela demonstre que sofreu um dano em decorrência de um agente público. Aí você deve estar pensando, Mas, prof, o motorista de ônibus é agente público? naquele momento ali, aquele motorista está prestando um serviço público. E agente público é todo aquele que presta uma atividade administrativa, ainda que transitoriamente. Então, se o motorista trabalha numa empresa que foi contratada para prestar serviço público e ele está prestando serviço público, naquele momento ele é um agente público. Então a velhinha tem que demonstrar que sofreu um dano em decorrência da conduta de um agente público e que existe um nexo de causalidade. A conduta do agente público foi responsável pelo dano. Claro que essa empresa vai pagar para a velhinha, mas ela pode, em um momento posterior, depois de indenizar a velhinha, ajuizar uma ação contra o motorista, né? Se verificado que o motorista agiu com dolo ou agiu com culpa, beleza? Essa é a primeira teoria, primeiro exemplo. Lembra da velhinha aí? Lembra que ela vai ser indenizada. Segunda teoria, gente, teoria da responsabilidade civil subjetiva em razão da falta do serviço. Essa teoria também é aplicada no ordenamento jurídico brasileiro. E ela é o seguinte raciocínio nesse caso. Quando eu falo de subjetiva, eu não estou falando da culpa ou do dolo do agente público. Não estou falando disso. Culpa, que eu estou falando nesse caso, é culpa pela má prestação do serviço. O serviço não foi prestado ou foi prestado de uma forma deficitária, deficiente. Não foi prestado. Tipo assim, vou te dar um exemplo. Lembrando que esses exemplos todos estão no manual, hein, gente? Dá uma olhadinha em tudo aí. Eu vou colocar uns prints na tela do exemplo, do que é mais cobrado o tempo todo. Vamos lá. Vamos falar de um exemplo de responsabilidade civil subjetiva. Vamos dizer que você está na sua casa, lá quietinho. De repente, entram ladrões na sua casa. Ladrões! Ladrões! Você desesperado, corre pro banheiro, liga pra polícia. E a policial fala assim, tá na pandemia, uma loucura, tem muita gente que não tá trabalhando, não tenho condição de ir aí. Não tem condição de a gente ir aí. Os ladrões ficam na sua casa umas 4 horas limpando tudo, a polícia não vem. Nesse caso, você sofreu um dano em razão da conduta dos ladrões, né? Não tem conduta do agente público. Peraí. Nesse caso, você sofreu um dano em razão de uma omissão do Estado. O Estado tem um dever legal de prestar a você um serviço de segurança. Você ligou, o Estado não fez nada. Nesse caso, você vai provar que aquele dano decorreu daquela omissão, que o Estado foi omisso, que o serviço não foi prestado ou foi prestado de forma deficiente. Então, nessa situação aí, o que você vai pleitear em juízo? Uma indenização em razão de um dano sofrido que decorre, nesse caso, não da conduta do agente público direta, mas da culpa pela má prestação do serviço. Prof, eu tenho que provar a culpa desse policial que atendeu o telefone? Não. Você vai demonstrar a culpa da má prestação do serviço. Uma omissão, não foi prestado o serviço. Em razão disso, há um nexo de causalidade. Em razão da omissão, você sofreu um dano. Essa é a teoria da responsabilidade civil subjetiva, que é aplicada em algumas situações quando eu tenho o quê? Falta do serviço. Lembra desse exemplo aí dos ladrões? Para você não esquecer. Todos esses exemplos estão no manual, gente. Todos os exemplos. O manual, todo conceito, todo e qualquer conceito do manual tem um exemplo. Porque eu quero te ensinar a pensar, não a decorar. Outra teoria, gente, teoria do risco integral. Existem algumas situações que, independentemente da atuação de um agente público, independentemente de ter a atuação do Estado, o Estado vai indenizar a pessoa que sofreu um dano. Por exemplo, danos decorrentes de atentados terroristas em aeronaves que estão sobrevoando o espaço aéreo brasileiro. Se você está dentro de uma aeronave, sofreu um dano em razão de um atentado terrorista que aconteceu numa aeronave que está sobrevoando o espaço aéreo brasileiro, sua família, você vai receber uma indenização. Prof, mas nesse caso o dano decorre de um atentado terrorista. Não teve atuação do agente público, não teve omissão do Estado. Por que isso? Porque essa é a teoria do risco integral. Em algumas situações previstas na lei, o Estado ele vai atuar como garantidor universal. Ou seja, ainda que não exista uma conduta direta do agente público, ainda que não exista essa atuação do agente, a atuação daquela pessoa que atua em nome do Estado, mesmo assim, nessas situações previstas em lei, o Estado atua como garantidor universal. Prof, me fala aí mais ou menos quais são essas situações. Danos ambientais, isso pode ser aplicado. No caso de um dano nuclear,
no caso de um dano que decorre de um atentado terrorista que aconteça numa aeronave que esteja sobrevoando o espaço aéreo brasileiro, beleza? Lembra desse exemplo da aeronave aí para você não esquecer. Outra teoria, gente, última teoria que eu quero falar hoje nesse vídeo é a teoria do risco criado. Existem algumas situações que o Estado cria uma situação de risco e, em razão daquela situação de risco, o Estado vai ter um dever de reparar aquele que eventualmente sofreu um dano. Vamos falar dessa teoria com um exemplo. Gente, por exemplo, quando o Estado coloca sobre a sua custódia, sobre o seu dever de cuidado, vários presidiários em um presídio, tem várias pessoas ali em um presídio, vários presidiários. Aquela ali é uma situação de risco, né? Vários criminosos no mesmo local, situação de risco, sim, situação de risco. E o Estado coloca sobre a sua custódia o quê? A integridade daquelas pessoas. O Estado tem que garantir a integridade dos presos, né? Tem que garantir. Aí, gente, vamos dizer que um preso tá lá na prisão, entra em briga com um outro presidiário e eles começam a brigar, um deles morre. A família desse que morreu fica arrasada e quer receber uma indenização. E aí? O Estado vai pagar uma indenização para a família do preso que morreu? Sim. Porque nesse caso, gente, o preso faleceu em decorrência de uma briga que aconteceu no presídio e aquela briga decorre de uma situação de risco. Quando o Estado colocou sobre a sua custódia aquelas pessoas, sobre o seu dever de cuidado, e existe uma situação de risco, o Estado vai ter que garantir a integridade daquelas pessoas, física, psíquica, vai ter que garantir a integridade daquelas pessoas. Então, se o presidiário morreu em decorrência da situação de risco ali, criada no presídio, o Estado tem o dever de indenizar a família do falecido. Tem sim. Nessa situação, o Estado responde objetivamente e paga uma indenização para a família daquele que faleceu. Prof, mas não teve atuação do agente público? Não teve, prof, assim, uma atuação do agente público, de um policial? Não teve. Gente, nessa situação, independentemente da atuação do agente público, é uma situação de risco? Aquela pessoa sofreu um dano em decorrência daquela situação de risco? O Estado tem o dever de indenizar. Você sabia que você pode aprender as matérias mais cobradas nas provas de concurso público gratuitamente através do WhatsApp? É isso mesmo. Pessoal, amanhã eu tô iniciando mais uma lista de transmissão. Todo dia eu envio uma dica, uma audioaula, uma dica, um print do manual e uma questão comentada para vocês, todos os dias. Isso é gratuito. Basta enviar uma mensagem para o número 31 988 21 8889, se inscrever para participar. Não é grupo, não se preocupe que não é grupo e você já começa a receber amanhã. Aproveite que as vagas são limitadas. Oi Gabi, tudo bem? Passando aqui para agradecer o seu trabalho maravilhoso, lindo, top, show de bola, você arrasa, né? E facilita a nossa vida. E para você que não adquiriu material, não pense duas vezes, não pense nem no preço, gente, não tem comparação, é maravilhoso, é um investimento. Tá bom? Um investimento, pense nisso. Toda compra que você faz para o seu sucesso vindouro, sucesso futuro, tá? É um investimento, tá bom? Toda compra, toda aquisição é um investimento. Então, gente, não pense no preço, tá bom? Isso não tem comparação, né? Porque é maravilhoso o trabalho, fácil de manusear, fácil de trabalhar. A Gabi é excelente, te dá técnicas, te dá dicas maravilhosas. E você, Gabi, é top de linha. Um beijo pra você.